graça e paz. Vamos continuar adorando mais um pouco. Cantar de novo o refrão. De novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, nós clamamos a ti. Mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo. Aleluia. Oh, Espírito Santo, tu tens liberdade, Pai, nesse lugar. Espírito Santo, fala, Senhor, aos nossos corações essa manhã. O Senhor tem liberdade, Pai, nesse lugar. Fala conosco. Mostra-nos, Pai. Mostra-nos aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Revela, Pai, a tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos nessa manhã. Senhor, é maravilhoso, Pai, estar na tua presença. Oh, Senhor, nós queremos, Senhor, nessa manhã, Senhor, te dar honra, glória, Pai. Nós queremos, Senhor, declarar, Pai, a tua santidade. Nós queremos declarar, Senhor, o seu poder, a sua soberania. E dizer, Senhor, que mesmo, Senhor, nós não sendo dignos, nós te adoramos. Obrigada, Senhor, por ver em nós, Pai, algo de valor. Oh, Senhor, obrigada, Senhor, porque o teu perdão nos alcançou, a tua graça nos alcançou. Nós não somos dignos, nós não merecemos, mas o teu favor nos alcançou. E é por isso, Senhor, que nessa manhã nós entregamos a ti, Senhor, a nossa adoração, a nossa devoção. Erga os teus braços, adora o Senhor nessa manhã. Entregue tudo nessa manhã, entregue tudo nessa manhã. Derrama o seu perfume aos pés do Senhor. Oh, Senhor, se for necessário, nós estamos nessa manhã, Senhor, chorando aos teus pés, secando, Senhor, as lágrimas com os nossos cabelos, mas nós derramamos a fragrância, o nosso perfume, aquilo que nós temos de melhor, Pai, nos teus pés. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, a adoração da sua igreja. Aleluia. Oh, Senhor, os corações contritos nessa manhã, corações preocupados, em nome de Jesus, que o Senhor contemple, Senhor, e traga paz. Em nome de Jesus, Senhor, vieram pessoas aqui nessa manhã, Senhor, preocupados, Pai, aflitos. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a sua paz que excede todo entendimento. Paz na guerra, Senhor. Eu declaro, Senhor, a paz, a tua sabedoria nas palavras. Em nome de Jesus, Senhor. Se tem alguém aqui nessa manhã, Senhor, com alguma situação, Senhor, preocupado porque não sabe como dizer, como resolver, em nome de Jesus, Senhor, declara a tua sabedoria sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Fala conosco nessa manhã. Amém. Aleluia. Podem se assentar. Como é bom adorar a Deus. Ainda estou ontem em êxtase, né? Ontem um congresso de jovens, para a glória de Deus, foi uma bênção. E creio que todo mundo saiu daqui marcado, né? Deus falou poderosamente aos nossos corações. E eu sou muito grata, né? Porque o Senhor, a graça dele, né? É maravilhosa. E assim, eu creio, né, que todo ano, né, o Senhor ele faz algo assim diferente, né? Esse ano o tema era On Fire, né? Fogo, e eu creio que muitas vidas foram seladas com esse fogo ontem, né? Pessoas renovadas, enfim, e o nosso fogo, nossa chama, né, foi aumentada para a glória de Deus. Irmãos, o tema desse mês é o cristão e o compromisso com a verdade. Amém? Nós sabemos que
a verdade é uma pessoa. Já foi falado aqui, né, em outras ministrações. Nós sabemos que a verdade é uma pessoa. E é Jesus. Né? Tá lá escrito. Peraí, deixa eu só abrir. Hoje eu estou com o celular de novo. Nós sabemos que a verdade é uma pessoa. E nós temos que ser comprometidos com essa pessoa, que é Jesus. Amém? O cristão, a gente conversou um pouco na célula, né, sobre essa palavra. E assim, é um fato de que o cristão ele precisa andar na verdade. Nós sabemos que o principal ponto do caráter do cristão é a verdade, é ser sincero, verdadeiro, é andar na verdade. Até a Maglene falou, né, que a mãe dela falava, onde você for, você tem que andar com a verdade. Quando você está com a verdade, você está ali com a razão. Isso quer dizer, né, as pessoas antigas falavam isso e isso é real. Nós precisamos andar com a verdade, andar na verdade. Amém? Nós, mesmo que isso nos custe muito caro, nós precisamos ser verdadeiros, custe o que custar. A gente tem um exemplo na Bíblia, e eu estava lendo essa semana, e de certa forma eu associei com a palavra, né? Estava lendo a passagem de Esther, que eu amo, né? Esther é, para mim, um exemplo de mulher corajosa, ousada, né? E assim, uma mulher diferenciada, que se destacava, né? Não é à toa que ela se destacou ali, né? Entre muitas. E Esther, ela teve muita sabedoria. E mesmo que custasse a vida dela, ela arriscou em prol da verdade. Ela foi, né, e salvou a vida dela e do povo, porque ela teve coragem de ir dizer a verdade. E muitas vezes nós, como cristãos, nós não temos coragem de dizer as verdades que o Senhor quer que a gente diga. Às vezes, quando o Senhor nos chama para a gente ter um ato de coragem, a gente se esconde. E isso pode custar muito caro. Então, mesmo que a gente corra risco, algum risco que nos custe algo, nós precisamos ser verdadeiros e viver com a verdade. Amém? Todo mundo já ouviu falar, né? A verdade dói, machuca, né? A verdade dói, é assim mesmo. Mas isso é real. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos andar com pessoas verdadeiras. E até mesmo nas situações do nosso cotidiano, como amigos, na nossa família, nós precisamos aprender a ser pessoas verdadeiras. Eu falava muito com as minhas amigas quando era nova, eu falava assim, era uma frase, até anotei. Amigo não é aquele que te faz sorrir com mentiras, mas sim aquele que te faz chorar com verdade. Era do Orkut essa frase. Estou ficando velha. Tinha lá o pronto, né? Os amigos. Mas isso é real e está na Bíblia. Provérbios 27, 6. Está com outras palavras, óbvio. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo. Então, nós precisamos aprender a ter coragem não só de dizer, mas de ouvir verdades. Hoje, nós nos deparamos com crentes muito mimizentos. Isso é verdade. Nós, assim, o que mais tem é gente mimimi. Gente, a gente precisa amadurecer em nome de Jesus. Aprender que, às vezes, uma palavra dura, às vezes, uma palavra de alguém que te ama, um amigo sincero, vai te ferir, vai doer. Mas é melhor para você viver com a verdade do que você ser enganado por pessoas que querem te bajular, ou, enfim, ou você ser um bajulador. Em nome de Jesus, que a gente viva assim na maturidade que o Senhor quer que a gente, né, viva. Porque a gente, muitas vezes, a gente cai nisso. A gente prefere os elogios, os abraços, as mentiras, do que as verdades que ferem. E muitas vezes nós não falamos a verdade, né? Mentimos, escondemos, temos medo de ser autênticos, sinceros. E acabamos, né, aí, vivendo na mentira. Em nome de Jesus, que a gente tenha essa maturidade, amém?
ser comprometido com a verdade, é ser comprometido com a palavra de Deus. Amém? Vamos abrir em João 17. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. E nós sabemos que Cristo é a palavra, né? No princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós sabemos que, uma vez que nós falamos que Jesus é a verdade, aqui também diz que a palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você quer andar na verdade, você precisa andar na palavra de Deus. Amém? Então, se nós queremos viver uma vida de verdade, na verdade, nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Porque senão a gente vive uma vida muito mediana, muito medíocre, espiritualmente falando. Muitas vezes a gente acaba não sendo 100% autêntico, verdadeiro, não vive de verdade porque a gente anda muito no raso. A gente tem medo de se aprofundar ou a gente não se aprofunda. Deixa o dia a dia, a vida seguir e não se dedica a se aprofundar nessa verdade que é a palavra de Deus. Então, nós cristãos precisamos começar a ler a Bíblia. Porque tem de gente que é enganado, né, aí fora, e até em igrejas, né, a gente vê hoje igrejas fazendo coisas absurdas, né, assim, não dá nem para falar aqui, mas por quê? Porque a gente não conhece, os cristãos de hoje não conhecem a palavra. Hoje em dia tem muita coisa que distrai, que, sabe, engana, mostra assim, algo que a gente acaba fugindo da Bíblia. Antigamente os cultos eram simples, né? Os mais velhos vão saber dizer mais que eu. Era um louvor, era os hinos da harpa cristã, pouca coisa, instrumentos, né? Assim, uma coisa tocada simples, mas o foco era o quê? A palavra. Hoje a gente vê muita gente querendo engarbelar, querendo enganar, ludibriar. E a palavra, ela não tem sido pregada em nome de Jesus. Se você quer ser um cristão autêntico, eu quero ter coragem para falar do Senhor. Eu quero ter coragem para evangelizar, para falar para o meu vizinho. Viva na verdade que é a palavra. Comece a estudar essa palavra, se alimente dessa verdade. Em nome de Jesus, se aprofunde nessa verdade. A gente sabe que Cristo, Ele é a palavra. Então, para a gente conhecer Cristo, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Amém? E ter intimidade com Cristo, que é a verdade. Mateus 6,6. Né? A gente tem que ir para o secreto com Deus. Muitas vezes a gente está atordoado, preocupado, e a gente vai tentando achar soluções, vivendo, e esquece de tirar um tempo, né? Vira muito cotidiano, muito rotineiro as nossas orações. Nós precisamos nos aprofundar em Cristo, na presença dEle. Que Ele é a verdade. Então, nós precisamos ter essa intimidade. Para isso, nós precisamos o quê? Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. Em nome de Jesus, que a gente possa viver mais intimidade e ser mais íntimos com o Senhor. Para que a gente possa declarar as verdades de Deus para a vida dos nossos irmãos. Para que a gente possa viver mesmo nessa verdade. A gente precisa se aprofundar no Senhor. Hoje nós temos visto tantas coisas, né, acontecendo no Brasil, né? A política, enfim, quem acompanha sabe que, assim, pelos olhos naturais, né, tempos difíceis virão, né? E nós não podemos fechar os nossos olhos para a realidade, viver uma realidade paralela. Mas nós temos o quê? Uma promessa. Nós temos um Senhor, nós temos em quem crer. Nós temos quem cuida de nós. Amém? Então, nós não podemos também viver com medo. Né? Eu tenho amigas que... Uma amiga em específico que fica muito temerosa, assim, falando, nossa, mas você está vendo o que está acontecendo no Brasil, meu Deus, o que vai ser da gente? Eu falo, como a gente vai confiar em Deus? Existe uma promessa, a gente sabe que a gente vai passar. Né? A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas
Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então essa verdade venceu todas as dificuldades que nós estamos passando. Se nós confiamos, estamos firmados na rocha, que é Cristo, que é essa verdade, tempos de dificuldade, tempos de escassez, tempos de mentira, nada vai nos tirar, nada vai nos abalar, porque nós estamos firmados nessa verdade que é Cristo. Amém? Não acredite nas mentiras de Satanás, e sim nas verdades de Deus. Esse também é um tópico que, assim, o Senhor, desde quando eu comecei a estudar, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre a gente acreditar nas verdades de Cristo. Amém? Eu sempre gosto de declarar, tem até um louvor da Fernanda Brum, que fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque a gente tem muito a síndrome de Gabriela lá, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Em nome de Jesus, eu repreendo a síndrome de Gabriela nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Se eu cresci com, enfim, né, uma tradição que não agrada ao Senhor, ou eu herdei isso, eu tenho uma mania de fazer isso, mas eu herdei, porque minha mãe era assim, minha avó era assim, em nome de Jesus, quebra esse ciclo, irmão. A gente tem que acreditar nas verdades de Cristo, porque isso é engano de Satanás na nossa mente para nos aprisionar. Em nome de Jesus, nós precisamos declarar que nós somos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Amém? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós precisamos parar de reproduzir as mentiras ditas ao nosso respeito. Isso é muito profundo, porque a gente ouve coisas ao nosso respeito no decorrer da nossa vida desde quando a gente é pequeno. E nós, muitas vezes, acreditamos nessas mentiras, né? Então, como eu estava falando, né? Às vezes, você é muito nervoso, você é muito calmo, você é tranquilo demais, você é muito sossegado. Ou a gente começa desde pequenininho a falar: você é muito atentado, você é muito... Eu tomo muito cuidado com isso, com as crianças, né? Mas às vezes a gente acaba falando, não tem como ser perfeito, né? E eu, na minha infância também, minha mãe criou, graças a Deus, eu e minha irmã muito bem, né? Na luz da palavra de Deus, mas não tem como ser 100%, a gente ouve coisas. E aí o inimigo, ele usa isso para aprisionar a nossa mente. Ele usa isso para quê? Para criar muros na nossa mente, né? De que, eu sou assim... Eu sou muito metódico, eu sou muito... Em nome de Jesus, a verdade, ela liberta. Nós precisamos quebrar esses muros das nossas mentes e acreditar na gente. Não importa a idade que você tem, o que você faz. Comece a olhar para si com outros olhos. Acredite nas verdades de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Para de enganar, né, de se enganar. Não minta para si mesmo. Porque, às vezes, nós... também acabamos nos enganando, né? E assim, foi até um tema também que a gente levantou na célula essa semana, de que muitas vezes essa palavra da verdade falou até comigo, assim, no sentido de eu passava por cima de mim, mentia para mim mesma para agradar outras pessoas. E muitas pessoas fazem isso. Muitas vezes nós não somos sinceros com a gente mesmo, né? Então, ou com o nosso próximo. A pessoa te chama para ir, você não quer ir, você fala o quê? Que vai só para nos agradar, né? Você gostou disso? Às vezes você fala que gostou, mas sem gostar, só para desagradar. Irmãos, nós precisamos ser 100% autênticos, verdadeiros, sinceros. Eu estou aprendendo isso, porque, olha só, né? A gente acha que isso é uma besteira, que eu só estou agradando, eu não quero que a pessoa fique triste comigo, mas você está mentindo para você mesmo. E, de certa forma, para essa pessoa. Então, eu tenho aprendido a dizer não, a falar a verdade. E, assim, olha que loucura. Às vezes é difícil falar a verdade quando está relacionado ao que eu sinto. Então, às vezes, é mais fácil para mim agradar a pessoa, passar por cima de mim, mentir para mim, do que ser sincero. Seja sincero com você mesmo. Seja 100% sincero e autêntico com as pessoas que você ama, né? Com as pessoas do seu ciclo.
Não viva uma vida de mentira, seja 100% verdadeiro, amém? A verdade nos torna livres, né? A gente já conhece, mas vamos ler João 8. Eu quero ler 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, a palavra de novo, verdadeiramente serei meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, aqui já falou de novo da palavra, né? Ele falou, se permanecerdes na palavra. Então, a palavra do Senhor liberta. Amém? E essa liberdade, irmãos, não é só liberdade de, eu sou livre, eu posso. É liberdade também das prisões, dos muros da nossa mente. Então, isso que eu falei, né, sobre não acreditar nas mentiras de Satanás, essa liberdade que o Senhor tem para nós também. As prisões que nós mesmos, né, criamos na nossa mente, os muros que são levantados na nossa mente, nós também podemos ser livres. Amém? Basta a gente conhecer, viver, permanecer na palavra. Amém? Quando nós permanecemos na palavra, nós sabemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí os muros, eles vão ao chão. Nós somos libertos desse muro. Em nome de Jesus. Amém? Então, nós também podemos ser livres desses muros que nós mesmos construímos. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E quando somos cheios dele, nós temos coragem de ser verdadeiros. Amém? Em João 14:16, Jesus diz, né? Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. E agora e depois estará em vocês. Amém? Então nós que temos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Amém? Nós precisamos viver com esse Espírito. Amém? Ter intimidade. Deixar o Espírito da verdade nos guiar, nos direcionar. Eu vou dar aqui o exemplo de Pedro. Quando Pedro... Jesus falando que Pedro negaria. Pedro, ele teve, quando Jesus estava aqui, né, ensinando, quando ele estava aprendendo, ele teve muitos altos e baixos, né? Então ele andou sobre as águas, mas ele duvidou, ele afundou. Ele falou ali, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou, né, ali com ele. E aí Jesus falou, não, você vai me negar. Ele, não, imagina. Pedro teve medo de quê? De dizer o quê? A verdade, de ser verdadeiro, de viver na verdade naquele momento. Porque quando nós mentimos, nós não estamos vivendo na verdade, que é Cristo. Quando nós nos escondemos, nos amedrontamos, nós não estamos vivendo na verdade, que é Cristo. E aí ele negou Jesus. E esse mesmo Pedro que negou Jesus, que mentiu, né? Ali, o Senhor, ele levantou Pedro de uma forma, como a gente já sabia que seria, né? Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, eles estavam cheios do Espírito Santo. Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo de tal forma que ele teve ali ele viu, né, enxergou de longe as pessoas falando. Ele olhou, né, ele viu direcionado pelo Espírito. E ele se levantou e pregou. Naquele momento, mais de 3.000 almas foram salvas. O mesmo Pedro que tinha mentido, quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele tomou uma coragem. Ele teve medo. Por algumas vezes ele teve medo. Mas a partir do momento que ele foi cheio, ele foi tomado por uma coragem, que o Espírito da verdade começou a direcionar ele, impulsionar ele. E aí ele foi sendo usado pelo Senhor. Então, se nós nos enquadramos em algumas dessas situações e por algum motivo a gente não tem andado 100% na verdade, ali na palavra que é Cristo,
Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, porque o Espírito da verdade, ele te impulsiona a viver coisas sobrenaturais. Aquilo que ele tem para você, aquilo que ele quer, o propósito de Pedro era esse. E aí o Espírito Santo começou a impulsionar ele e vidas foram salvas a partir dele. E a igreja foi fundamentada a partir dele. Então, dos discípulos. Então, em nome de Jesus, que a gente possa viver nessa verdade. Amém? Vamos abrir em Salmos 25, versículo 4. O Senhor quer nos ensinar a viver na verdade, amém? Senhor, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo. Amém? Eu vou ler de novo. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Essa é a oração que nós temos que fazer para o Senhor. Guia-me na tua verdade. Em nome de Jesus, que nessa manhã a gente possa ser guiado nessa verdade. Que a gente possa dar lugar ao Espírito Santo para que a gente possa viver as verdades dele nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé? Queria fazer uma oração. Toca aqui, para mim, por favor. Glória a Deus. Que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para nós, amém? E que o Senhor possa nos guiar na verdade dele. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Faça uma oração sincera nessa manhã com o Senhor. Em nome de Jesus. Se você se enquadrou em alguma das coisas que eu falei, você acredita em mentiras do inimigo na sua mente, ou nas mentiras que você mesmo acabou construindo na sua cabeça, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor mostre para você as verdades dele. Em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor comece a revelar a você as verdades que Ele quer para você. Ora nessa manhã, assim como a gente leu aqui em Salmos, Senhor, mostra-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. Em nome de Jesus, que você possa ser guiado por essa verdade, que é o Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, nós queremos, Pai, começar, Senhor, o dia pedindo, Senhor, que o Senhor nos mostre, Pai, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, por acreditar, Senhor, na mentira ou para viver uma vida de mentira. Senhor, a confissão, Senhor, dos pecados também, Senhor, é uma forma, Senhor, de ser liberto, Senhor, pela verdade. Porque o pecado, Senhor, é uma mentira, um engano de Satanás que aprisiona, Pai. Mas o Senhor tem liberdade para as nossas vidas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós, Senhor, queremos, Pai, pedir perdão, Senhor, por ser omissos. Senhor, naquele momento que o Senhor pede, Senhor, coragem, muitas vezes nós somos omissos, Pai. Calamos. Quando o Senhor quer nos usar em ousadia, nós nos amedrontamos. Em nome de Jesus, que você seja cheio nessa manhã pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode ter, mas Ele está dentro de você e Ele quer te encorajar, Ele quer te levantar, Ele quer te levar para o seu propósito, Ele quer te levar, a te guiar no caminho da verdade, Ele quer te levantar de uma forma diferente. Em nome de Jesus, nessa manhã, coloque para o Senhor no seu coração aquilo que você tem medo. Peça perdão por não falar, por calar ou por mentir, por omitir. Em nome de Jesus, que você seja liberto por Cristo, pela verdade absoluta que é o Senhor Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos entregar a Ti. Espírito Santo,
Toma, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas. Nos enche com o teu poder, com a tua unção. Pai, que nós possamos ser assim como Pedro, Pai. Porque, Senhor, nós também, assim como Pedro, já experimentamos coisas maravilhosas. Já, Senhor, vivemos coisas sobrenaturais. Mas, Senhor, muitas vezes nós temos medo. Nós, Senhor, temos vergonha, timidez. Ou, Senhor, nós temos, Senhor, egoísmo, Pai, que só olhamos para nós. Senhor, em nome de Jesus, nos levanta. Levanta essa igreja, Senhor, em ousadia. Senhor, para levar a sua palavra, Senhor, nesse bairro. Para levar a sua palavra, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve para o nosso chamado. E nós sabemos que o nosso chamado é pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a sua verdade esteja conosco, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos encorajar, Senhor, todos os dias, Senhor. Nos levantar, Senhor. Em nome de Jesus. E que nós sejamos, Senhor, cristãos autênticos, verdadeiros, 100%. Que as pessoas, Senhor, ao olhar para nós, Senhor, veja o Senhor resplandecendo em nós e fale: esse é verdadeiro, esse é um cristão verdadeiro, esse é um cristão de verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã. Amém.